luz, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegou quinta-feira, hoje é quinta. É mais um dia para a gente falar sobre composição e outras coisas nesse nosso podcast semanal, o Compocast. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Seja muito bem-vindo, seja onde, seja quando você estiver nos ouvindo. Bom, e hoje nós vamos falar sobre a relação música e matemática. Relação essa que é vista por uns com bons olhos, mas por outros com não tão bons olhos assim. Talvez porque uma anule ou diminua a ação da outra. De qualquer forma, os pontos de tangência entre música e matemática são muitos. E por isso que eu, antes de começar, preciso te dizer duas coisas. A primeira coisa é que eu vou tratar desse assunto aqui como se estivesse falando para pessoas não aprofundadas em matemática e não aprofundadas em música. Porque senão a gente vai restringir muito, né, o público desse episódio. Então eu vou falar de uma maneira mais superficial, mas que traga para a gente alguma ideia de alguns pontos de tangência. Em segundo lugar, eu vou dividir esse episódio em duas partes para não ficar muito grande. Bom, e para começar então a nossa empreitada de pensar sobre música e matemática, de entender um pouco, né, essa relação, essa conversa aqui, a gente precisa talvez começar respondendo duas perguntas: o que é matemática e o que é música? Agora você veja, duas perguntas dessas que provavelmente há um punhado de respostas que não provavelmente se excluem e em alguns outros momentos também se excluem, ou seja, perguntas muito difíceis de serem respondidas, mas nós precisamos partir de algum ponto. Então, eu vou dar uma definição de matemática e uma definição de música, mas que de maneira nenhuma é a verdade final sobre isso. Até porque eu sempre falo com os meus alunos, né, de que aquela definição de que música é a arte de combinar ações não dá conta, né, do que é a música, né? Por isso acho que a gente tem sempre que pensar nas definições do que é música, sobretudo do que é música, a todo momento, né, e assumir pontos de vistas, né, lugares de observação, para que novas respostas elas surjam e assim novas possibilidades, né, de ampliação daquilo que a gente faz com a música, né? Muito importante a gente ter esse tipo de viés, né, essa postura. Bom, então, o que é a matemática? Eu vou começar com essa pergunta. E, de novo, é apenas uma pequena resposta para uma pergunta tão complexa. Mas nós podemos entender a matemática como uma linguagem que descreve aquilo que vemos. Digamos, a matemática descreve o universo. Se eu digo, então, que a matemática é uma linguagem, nós temos, então, um problema, ou talvez uma questão de sentido, né, na própria linguagem, né? Seria algo, né, teria sentido alguma coisa na linguagem que a descreve, ou teria sentido algo simplesmente por ser algo, né? Essa é uma questão que está sempre presente, né, na filosofia da linguagem, por exemplo, né? A hermenêutica vai atravessar um pouco essa questão, aliás, atravessar muito, né, essa questão também. Bom, mas quando eu digo que matemática é uma linguagem, eu estou assumindo que ela é uma linguagem vazia de sentido quando entendemos que ela apenas descreve algo que já é. Nossa, mas como assim? Você está falando isso tudo e não estou conseguindo compreender.
Bom, é simples, né? A gente pode, por exemplo, olhar para a nossa vida, né? Você pode ver aí, né? Se você estiver num quarto, né? Num lugar, numa sala, não sei, você vai ver ou deve ter por perto uma porta, né? Uma porta. E essa porta, eu acredito que ela seja de uma forma retangular, não é? Então, uma simples relação matemática é você traçar, né, o comprimento das retas horizontais dessa porta e o comprimento das retas verticais dessa porta, né? Eu acredito, se for uma porta mais comum, que as retas verticais serão maiores, né, do que as retas horizontais. Bom, se você imaginar, por exemplo, então, que a sua porta vai ser entendida como um gráfico de 2 dimensões, e você pega então o lado maior e um lado menor, e você quer saber a distância entre o final do lado menor até o final do lado maior lá em cima, cortando assim a porta no meio, numa diagonal. Bom, você vai fazer aquilo que a gente chama, de norma, né? A norma na geometria não é a norma de nome de pessoa norma, é a norma, que é o módulo dos vetores, né, somados, e a gente tem a norma, né? Então a matemática descreve estas coisas, mas quando eu tenho uma ideia de retângulo, né, eu não estou dizendo que um retângulo é uma porta, mas o retângulo, ou seja, essas duas linhas, né, 2 linhas maiores e 2 linhas menores, descrevem a porta. Você pode ampliar isso para escalas mais complexas. Você pode ampliar isso, por exemplo, para física, para o campo da física, que se apropria da matemática como linguagem para descrever, por exemplo, um processo super complexo que é o processo de expansão do universo. Ou, por exemplo, o processo de envelhecimento do universo. São linguagens apropriadas pela física, no caso, para explicar aquilo que vemos na natureza, no universo, né? Para descrever aquilo que os filósofos chamavam de physis, aquilo que está no mundo físico. Os filósofos também tinham um nome para aquilo que não está no mundo físico, que é a metaphysis, aquilo que é metafísico, não é? Então, assim, a matemática, ela é uma linguagem abstrata, porque ela não possui sentido, como eu disse antes, em si. É uma linguagem onde A mais B vai ser igual a C, e A pode ser qualquer coisa, B pode ser qualquer coisa. Me interessa é a operação feita. Então, eu retiro esse extrato, né, e chamo isso de uma abstração. Bom, o que é música? Uau, o que é música? Olha, eu confesso a você que não sei o que é música em sua totalidade. E confesso a você que eu acredito que não exista alguém capaz de dizer o que é a música. Eu sei de respostas do que é música, né? Mas do que é, numa única sentença, definir o que é música, eu acho isso muito improvável. Mas uma dessas sentenças que são verdadeiras para definirmos o que é música, uma dessas sentenças que fazem sentido quando nós queremos explicar o que é música, é aquela que diz que música são sons combinados, arranjados, em uma certa forma, em um certo nível, né? Então eu diria que o que é música são sons, né, que estão arranjados. Mas você diria assim, mas e aquele que está improvisando? Sim, esse também. Aquele que está improvisando tem também um arranjo ali, né, uma organização ali dentro. Tá, e se eu tocar qualquer coisa no piano? Tudo bem, ali na qualquer coisa que foi tocada vai existir também um nível de organização duracional, um nível de organização de alturas e um nível de organização de dinâmicas e também um nível de organização, de acontecimento, de relevância do timbre,
não é? Por isso, acho que essas duas definições nos dão agora condições da gente dar o primeiro pontapé aqui. Eu quero relacionar para vocês 3 áreas, 3 relações de tangência. 3 relações de tangência entre a música e a matemática. E quem sabe isso lhe faz pensar, isso vai lhe fazer ter ideias. E depois eu vou lançar aqui algumas questões, tá? Para a gente pensar sobre e ficar, né, no ar até a parte 2 desse episódio. Bom, a primeira relação de tangência é fácil da gente perceber, que é a relação da música e a matemática descrita, né, na acústica. O que é a acústica? A acústica é um ramo da física que estuda o som e as suas propriedades, as propriedades físicas do som. Então, por exemplo, como o som é feito, quando nós vamos afinar os nossos instrumentos e a gente quer aquela nota, né? E aí a gente vai dizer assim, alguém toca um Lá aí, por favor, por exemplo, em muitos países, aquele Lá que a gente toca para afinar os instrumentos, ele é o resultado de uma frequência sonora, numa frequência que está acontecendo em 440 Hz. Olha só. Então, a acústica é a área da física que estuda o som puro, as propriedades físicas do som. Como é que é essa onda sonora? O que acontece, né? O que acontece com o ar, essas partículas? Por que elas estão deslocando? E qual a relação da pressão nisso tudo? Bom, eu não vou falar sobre física aqui, que não é o nosso ponto, mas eu quero só te mostrar que há esse ponto de tangência. E aí nós temos na música, gente, uma grandíssima área de pesquisa e de atuação que trabalha justamente com esse ponto de tangência. Eu estou falando da música acusmática, olha aqui, ó, acusmática, que é a música que vai ser executada, né, por meios eletrônicos, mas que ela vai assim, olha, ela vai de uma certa forma trabalhar com esse ambiente, né, onde você está ouvindo a música, né, como que o ambiente vai influenciar também na escuta e na performance musical. A música concreta, né, e aí a gente tem uma história grandíssima para a gente falar e para a gente pensar sobre isso, porque o Pierre Schaeffer, né, um francês, talvez tenha sido um dos primeiros a pensar sobre a música concreta. E a música concreta é aquela que parte do som, gente, do som da natureza, do som. Então eu faço isso, bato palma, né? Bato palma, estalo os dedos. Então ele captava esses sons e trabalhava isso, né? Claro que aqui tem uma questão filosófica, né, da fenomenologia por trás disso, e eu vou falar num próximo Compocast apenas sobre essa ideia, ou sobre a música concreta, a relação da música concreta com a filosofia. Eu vou falar sobre isso mais na frente, mas eu quero que você capture aí esse conceito da música concreta, da música acusmática, da música eletroacústica. A música eletroacústica é aquela onde tem instrumentos que estão sendo acusticamente tocados, né, tipo o piano assim, mas estão sendo, né, eles podem, né, sofrer interferências que não são de instrumentos acústicos, interferências eletrônicas. Pode ser também que eu tenha no palco tocando ali um piano e um computador, né, com os sons manipulados. A própria música eletrônica em si, né? E aí eu estou dizendo aqui da música eletrônica de concerto, que é aquela que faz assim, ó, que vai fazer manipulações sonoras no próprio computador, assim, nos softwares de áudio, por exemplo. E aí eu vou deixar para você um livro, tá? Que é o Music Mathematics, do Gareth Loy. Tá? Esse livro eu vou deixar... Ele tá na minha mão aqui, o livro. Eu comprei quando morei
nos Estados Unidos, é um livro em inglês e ele vende no Brasil. Eu acho que vende também no Brasil. Mas eu vou deixar para você. Se você se interessou sobre isso, né, você vai ver um aprofundamento dessa questão, né? Além desse, eu tenho outros aqui também sobre música, física e engenharia, porque essa área, por exemplo, a gente vai abarcar aqui os engenheiros de som, por exemplo, né? Bom, a segunda área aqui da matemática e da música seria agora mais dentro da matemática mesmo. Eu vou chamar de teoria dos conjuntos e a álgebra. Álgebra e teoria dos conjuntos. Essa é uma área da matemática, né, que vai estudar as relações numéricas, as relações de conjunto. Olha, de maneira muito, muito profunda, né? A álgebra é, dentro da matemática, talvez aqui, o que exista no campo comum, né? Naquilo que a gente estuda na escola, vamos colocar assim, até a escola, ou então até os primeiros anos da faculdade de matemática, a álgebra é aquilo que existe mais abstrato, porque a álgebra não lida diretamente, tá? Quando você vai falar de álgebra, né, de descrição algébrica, você não lida literalmente com os números em si, em termos de informação. Por exemplo, eu quero saber o resultado desta equação, um número que deu o resultado desta equação. Não, a álgebra descreve a equação por meio de linguagem matemática, né? E aí você vê, então, uma relação direta com a organização dos sons e a sua descrição analítico-musical. E muito mais do que isso, a relação da música com a álgebra e a teoria dos conjuntos vai assim resultar em numa gama muito grande de possibilidades de visualização gráfica, diferentes das vistas, né, e observadas na partitura, né? Então, a possibilidade de visualização da organização musical, veja, e a possibilidade de análise musical a partir da tangência, desse ponto de tangência, né, entre música e álgebra / teoria dos conjuntos, ou teoria dos números, né, melhor dizendo, é imensa. Bom, você tem, por exemplo, relações entre geometria e música, que são relações assim que nascem assim pra gente de cara. E aí tem um livro muito famoso, né, muitíssimo famoso, você vai encontrar esse livro aí em muitos lugares. Você tem esse livro para vender na Amazon, que é o livro Geometria da Música, né, onde ele propõe para a gente modelos de visualização do comportamento, né, por exemplo, aqui do comportamento harmônico a partir de possibilidades e de descrição geométrica. Esse livro é, assim, um best-seller, tá? Dentro do campo da teoria da música. E eu vou deixar também a descrição dele ali. Tem um livro muito legal, ele tá aqui comigo, ó, que é o livro Mathematics and Music, do David Wright, né? Que é um livro que descreve, relações, por exemplo, entre a trigonometria e a música, mas de uma forma, né, a trigonometria e a música de uma forma descritiva, ou seja, fazendo uso, de recursos algébricos. Tem um outro livro que é super importante, né? Aliás, são dois livros assim, meio que parentes, né, primos assim, que é o Musical Form and Transformation e o livro Generalized Musical Intervals and Transformations, ambos do professor David Lewin, né? É um nome muito importante, né?
Há também, né, o livro, assim, que talvez é um livro de cabeceira dos estudantes de teoria da música e as pessoas que estão aí agora fazendo graduação em música, que é o livro Teoria Pós-Tonal, que é o livro do Strauss, né? Muitíssimo famoso, que vai trabalhar, né, a teoria dos conjuntos e a relação de organização musical a partir disso. Então veja que nessa proposta, ou nesse ponto aqui de tangência, as definições que eu dei lá em cima são mais, assim, elas ficam mais próximas, porque se nós estamos compreendendo a música como sons de alguma forma organizados, né? Sons de alguma forma organizados, sons esses que podem ter a sua gênese pela subjetividade, ou seja, pelos sentimentos, ou não, mas que estão de alguma forma minimamente organizados. Então, a álgebra, né, e a descrição matemática vai assim dar as mãos, né, com a música e fazer assim um belo par, né? Um belo par, assim, porque todas essas possibilidades que eu disse aqui são possibilidades, né? E são realizações descritivas. São realizações descritivas analítico-musicais e são realizações de visualização gráfica daquilo que acontece, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Você tem uma relação entre um Dó e um Fá. Essa é uma relação de quarta, né? Então tá, nós podemos imaginar, né? Essa é uma coisa bem básica assim, da teoria pós-tonal, que nós temos assim números para todas as notas. Então, se a gente chamar o Dó, né, de 0, se a gente chamar o Dó de 0 e a gente for dando um número para cada nota, pensa comigo, o Dó é o 0, o Dó sustenido é o 1, o Ré é o 2, o Ré sustenido ou o Mi bemol será o 3, o Mi será o 4 e quem vai ser o Fá? Vai ser o 5. Então, olha, nós temos já uma relação de 0 para 5. Então, já são 2 números, né? Já são 2 números e já há aqui uma relação numérica. Qual é a relação que nós podemos construir, por exemplo? Nós podemos construir pares ordenados de intervalos. Nós podemos plotar, por exemplo, estes pares ordenados de intervalos num gráfico de 2 dimensões. Bom, a gente pode fazer, de repente, ver qual é a função que descreve, né, o acontecimento desses pares ordenados dentro de um gráfico de 2 dimensões. Olha só, se forem 3, né, se forem 3 notas, ou seja, se forem dois intervalos ordenados por vez, nós temos mais um eixo, olha, nós temos 3 dimensões. Nós podemos fazer gráficos tridimensionais. Olha só, eu estou só considerando aqui intervalos. Estou considerando apenas as durações. Imagina se nós considerássemos aqui as durações, as relações de duração. Veja, uma nota dura um tempo, outra dura meio tempo, outra vai durar 2 tempos. Olha, nós temos 1, 0,5, 2. Olha as relações de proporção que surgirão, né? Eu disse aqui e dei exemplos muito simplórios, mas para você perceber como teoria dos conjuntos e a álgebra e aí a matemática, né, vai ter uma relação assim muito próxima com a música quando a gente considera este ponto de tangência. Bom, e por fim eu trago para você aqui mais um ponto. De novo, não são apenas esses 3, existem muitos outros pontos de tangência, né? Eu estou trazendo apenas algumas possibilidades, tá? E eu diria que um ponto de tangência interessante é a estatística e a probabilidade. E assim, de maneira mais pontual, eu estou falando sobre a teoria probabilística,
Tá? Veja só, dentro da teoria probabilística, nós estudamos isso, né, em matemática, a probabilidade de acontecer uma coisa, de acontecer outra. A gente tem, né, você aprendeu isso, né, a combinação, não é? Uma série de maneiras e de categorias, né, dentro da própria probabilidade, né, de você estudar um fato, enfim. Mas dentro da teoria probabilística existe algo chamado padrão estocástico, né? Que é aquele assim padrão, né? Cujo estado daquele, o estado assim de, digamos, o estado de acontecimento daquele evento, por exemplo, aquele estado observado, ele é indeterminado, né? E assim, a origem é aleatória, os eventos são aleatórios. Por exemplo, a ideia aqui é quando você lança dados, né? Quando você vai jogar dados, né? É um processo estocástico, porque pode ser qualquer coisa, né? Porque as 6 faces do dado, porque o dado está limitado em 6 faces, né? Então, mas as 6 faces podem acontecer. Não há nada nesse acontecimento que vai dizer assim, olha, existe mais chance do lado 3, do número 3, ficar por cima do que o lado 2. Não em condições normais, né? Então, assim, o padrão estocástico é algo que tem muito a ver com a música, por exemplo, quando a gente lida com a própria música aleatória, a música indeterminada. Você sabe que nós temos muita música escrita assim. Por exemplo, quando a gente escreve, né, assim, a gente coloca uma nota de começo e uma nota de fim. Imagina, por exemplo, comigo, e eu escrevo assim, olha, você deve tocar essa nota mais grave e essa nota mais aguda durante o intervalo que existe entre essa nota mais grave e essa nota mais aguda durante 5 segundos, ou sei lá, durante 10 segundos. Você consegue imaginar esse resultado sonoro? Então, eu vou tocar de um jeito, mas você vai tocar de outro. O outro vai tocar de outro, ele vai tocar de outro. Então, esse é também um padrão estocástico, né? E isso é muito usado em música, porque, como eu disse, esta é também uma linguagem matemática. E podemos, então, descrever processos estocásticos em música. Em música, por exemplo, música aleatória, né? De fato, pessoal, existe um pouco de indeterminismo, né, em toda a execução musical. Porque, veja só, ninguém executa igual, né, uma peça de modo igual. Nem mesmo as mesmas pessoas, no mesmo local, né, logo depois de terem executado a primeira vez daquela peça, né? Não há como as coisas serem exatamente iguais. Obviamente, né, que uma partitura escrita em termos convencionais, né, haverá um grau de igualdade maior, né? Mas o padrão estocástico, aquilo que nós estamos nos referindo, é um estado completamente, né, aleatório. Eu só trouxe isso para você, esse último exemplo, para que você pense também que, na verdade, né, nós estamos lidando o tempo todo com situações assim. Bom, então aí, para a gente encerrar esse podcast, que foi um pouco maior do que eu queria, nós temos algumas questões finais, né? Por que existe, então, assim, uma aversão a essa aproximação entre música e matemática? Bom, porque a gente pensa, né, que a música é uma espécie de contraparte, né, uma abstração em contraparte à abstração matemática. Ou seja, a música é uma abstração? Sim, ela é uma abstração também. Mas ela advém de questões que são subjetivas, que são únicas, que são singulares e que estão atreladas ao ser, né? À existência de alguém, né? Enquanto a matemática ela é uma abstração, uma linguagem abstrata
que não parte de nenhum tipo de subjetividade ou de emoção ou de construção, não é? De subjetividade humana, né? Ela descreve uma realidade observada por um ser humano, enquanto a música descreve um mundo de um ser humano, de um ser humano. Você pode compreender isso quando você ouve, por exemplo, alguma obra do Rachmaninoff, né? Que é um grande compositor russo que viveu a transição assim, do século XIX para o século XX, chamado de romântico tardio. E as obras do Rachmaninoff são muito cheias de sentimento, né? A relação dele com a Rússia, o fim da vida do Rachmaninoff fora da Rússia, morando nos Estados Unidos. Aquele concerto número 2 para piano e orquestra, o segundo movimento, que é uma coisa assim, de Deus, né? Um negócio completamente, parece que não é um ser humano que escreveu. Veja que é o mundo interior dele que está ali codificado, né? Obviamente codificado numa linguagem, mas é uma abstração, mas é uma abstração muito singular. Enquanto a matemática é uma abstração generalizada. Aí você entende essa luta, né, entre essas duas forças. Talvez essa seja uma resposta, né, para a pergunta por que existe uma aversão, sobretudo na academia, né, a essa aproximação. Agora, uma outra pergunta, e eu vou deixar essa no ar para a gente debater na segunda parte desse episódio, seria: será que a matemática pode ser abraçada, pode ser utilizada como uma ferramenta satisfatória na criação musical? É isso que nós vamos pensar e falar um pouco na parte 2 desse episódio. Bom, é isso que nós tínhamos para falar por hoje. E só se você gostou, só se você se interessou, você é meu convidado a retornar aqui na próxima quinta-feira para a gente continuar pensando sobre esse assunto. Eu volto a lembrar você que, se você quiser e puder, é claro, você pode nos apoiar, nos ajudar lá no apoia.se/Compocast e fazer a doação que você quiser para nos ajudar a continuar produzindo vídeos, melhorar aquilo que nós pudermos melhorar. Repetindo, apoia.se/Compocast. Também deixo aqui abertos os nossos canais de comunicação para qualquer sugestão, para qualquer crítica, para que a gente possa conversar melhor. Preciso dizer também que durante esse episódio nós ouvimos 2 quartetos de cordas de um importante compositor russo do século XX, o Dmitri Shostakovich. Nós ouvimos o quarteto número 8 e o quarteto número 9. Na descrição deste episódio há os links para você acompanhar a música juntamente com as partituras. Bom, gente, é isso. Nós nos vemos na próxima quinta. Até lá e tchau!